Hello, Inarochinhos, and welcome to yet another bonus class. Bullseye. Tinha que ter uma vinheta, né? Porque eu falo com essa voz de gente animada, né? Aí tinha que ter uma vinheta assim, ó. Sabe? Um negócio assim. Então, hoje, na aula de today, we are going to talk about confusing words in English. What you think you know, but probably don't know. Ou seja, do que a gente vai falar de certo, né? A gente vai falar de palavras que muitas pessoas confundem no inglês, mas que, apesar de você achar que elas podem ser usadas juntas no mesmo contexto, ou então você confunde o significado de uma com outra, não é exatamente aquilo que você pensava. Então, a gente vai falar de algumas dessas palavras. São duplinhas, ou tem um trio também, mas geralmente duplinhas, de duas palavras que as pessoas ficam assim, cara, mas isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui? Então, por que eu uso esse aqui e esse aqui? Então, eu vou explicar para você hoje, e não tem o porquê de você não entender. First couple of words, say and tell. Say versus tell. Say is to literally say with emphasis on the speaking part. So you say something to someone. Yeah? Tell is to inform. Emphasis on the person who receives the information. Então você tem a diferença do quê? Você vai say something to someone. Você vai falar algo para alguém. Então você usa o say. I said, shut up. And they did. He said, hello. Por que você não pode usar o someone antes do something? Porque isso é trabalho do tell. Porque o foco é em quem você está contando aquilo. Então, você tell someone something. Você fala para alguém alguma coisa. Então, he told me the truth. Ele me disse a verdade. Então, a diferença entre falar e dizer, né? Então, dica para você saber a diferença mais clara. Always say, tell someone, say something. Então, é sempre tell someone, dizer a alguém, say something, falar algo, ok? Olha que interessante. Eu dei uma voada aqui, mas enfim. Say to someone, mas tell someone. Olha que interessante isso aqui também. Quando você vai falar algo para alguém, então você precisa de say to someone, para alguém. Mas no tell, você não precisa de tell to someone. É tell someone. Então você não precisa do to, ok? Esses dois, meus abençoados. Talk versus speak. Mas antes da gente passar para o talk versus speak, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o say versus tell, tá? Vou dar alguns exemplos, outros exemplos que eu tenho aqui anotado. For example, she said good morning. Ela disse bom dia. He told me a secret. Ele me contou, ele me falou, né? Ele falou para mim um segredo, ele contou para mim um segredo, ok? Basicamente o say é mais direto e o tell ele é mais focado em quem recebe a mensagem, né? O say ele é mais tipo assim, ela disse isso. E o tell é ela contou pra mim isso. Tipo isso, sabe? Say something if you're feeling the vibe. Say something. Baby, don't be so shy. Say something.
Enfim. Talk versus speak. Gente, talk versus speak também é outra que as pessoas ficam assim. Ué, mas talk não é falar e speak também não é falar? Então, vamos lá. Ambos significam falar, mas, ok? Both mean falar. But talk is more informal and interactive, ok? We talked for hours. Speak is more formal, and esqueci como é que fala unilateral em inglês, porque eu tinha a palavra aqui na minha cabeça, mas a gente vai com o que está aqui. Ele é mais unilateral. She spoke at the conference. Então a gente vai entender melhor já com as collocations. Quando você speak a language, você fala uma língua. Mas você não fala, tipo assim, podemos falar, né? Can we speak? Então, geralmente, a gente usa can we talk to someone. Então, falar com alguém e o speak é falar algo, entendeu? Tipo isso. That's what I mean. Então, por exemplo, talk geralmente é para falar com uma pessoa, ter uma conversa. E o speak, ele é uma coisa mais tipo falar no geral. Falar pode ser para uma bagalhada de gente, pode ser uma fala que não é direcionada a alguém, é só falar. Né? O talk já é mais conversar, né? Falar direcionado a alguém. Bora pro next. Look versus see versus watch. Esses aqui, eles são uma beleza, gente. Todo mundo veio me falando assim, Bella, please, explain to me. What do you mean look versus see versus watch? Look is to use your eyes on purpose. So, for example, is to voluntarily look at something. Então, é um olhar voluntário de propósito. Então, você tinha o objetivo de olhar aquela coisa, né? Tecnicamente. Então, é uma ação voluntária. Por exemplo, look at that sign. Olha para aquele aviso, para aquela placa. Então, você tem uma ação voluntária, onde você olha de propósito. See, it's an involuntary perception. Então, é um ver sem esforço, é você ver involuntariamente. I saw you yesterday. Eu te vi ontem. Ou seja, não foi uma coisa que eu quis ver, mas eu te vi. Eu te vi, esbarrei o olho em você, né? Eu passei, te vi, e aí agora eu tô te dizendo, entendeu? Watch is to observe something in movement for a while. Ou seja, é uma coisa que você observa algo em movimento ou que você observa algo por um longo período. Então, watch something, você está assistindo aquela coisa, né? Então, I watched a movie, for example, yesterday. Vamos para do e make. Do e make é também outra dupla que, se eu não fizesse aqui, iam me botar debaixo do cajado. Então, calma, hold on. Ok? Both mean fazer. Os dois significam fazer. But they have distinct usages. Yeah? Do is for tasks, actions, obligations. Então, o do, ele é mais focado em tarefas, obrigações. Ele é mais focado em ações, né? Então, I do my homework. I did my homework. I do the dishes. I do business. Então, algo que você faz, tarefas, obrigações. O make já é focado em criar, produzir alguma coisa. Aí é que vem a parada. O make, ele é muito
levado mais para o lado de manufaturar algo, né? Criar alguma coisa de fato. Mas não necessariamente precisa ser físico. Se você criar um- uma coisa, tipo uma ideia, você pode usar o make para falar. Você tem o create, que é criar também, então ele é muito usado também. Mas, por exemplo, make a mistake é fazer um erro. Você não faz um erro, você comete um erro, né? Mas a gente usa o make porque é uma coisa que não é. ah, Como que eu posso dizer? Não é uma coisa engessada, é uma coisa criada a partir de outras coisas que aconteceram, né? Então você cometeu esse erro, você criou o erro, é tipo isso. É um conceito um pouco difícil de engolir, mas a gente entende quando a gente pratica e coloca o ouvido para funcionar. A gente assiste muitas coisas em inglês e a gente consegue começar a fazer sentido das diferenças, dessas pequenas diferenças. São pequenos truques que deixam uma mulher madura, mais jovem. Ok? A dica então seria o do para execução de alguma coisa, uma coisa especificamente mais obrigatória, uma coisa mais atarefada, e o make para coisas mais criativas, digamos, né? Coisas do dia a dia. Remember versus remind. Esse aqui é muito legal porque só uma pessoa me pediu para falar desses dois, porque eles realmente não são uma coisa muito comum assim de você. Eu tenho dúvida nesse aqui. Remember e remind. Não, mas tudo bem. Mas a gente trouxe porque eu achei bem condizente aqui. Remember is when you remember something by yourself, for your own self. Então, por exemplo, você lembrou de alguma coisa sem precisar de ajuda de ninguém e você tá lembrando, você mesmo tá se lembrando de alguma coisa. Então, tipo assim, I remembered something. I remembered your birthday. Eu me lembrei, né? Então, lembrar por si só. O remind já é você lembrar alguém de alguma coisa. Então, eu vou te lembrar de algo, ou você pode me lembrar de alguma coisa. Então, é fazer alguém lembrar de algo. Então, remind. Can you remind me to send the email? Você pode me lembrar, né, de enviar o e-mail? Então, a diferença clara é essa. Erro comum que a gente comete com remember e remind. This remembers me of home. Isso me lembra de casa. Você está dizendo que isso aqui te lembrou. Não foi você por si própria que lembrou daquilo. Aquela coisa que aconteceu te lembrou de alguma coisa. Então é reminds, ok? Porque não foi você por si próprio, foi alguma coisa que te lembrou, né, daquilo. Então this reminds me of home. Tem uma música, inclusive, que é aquela This is how you remind me of where I really am. Essa música fala sobre remind. E o último, que eu achei super pertinente também, que foi ask and request. What's the difference between ask and request? Ask is to ask, perguntar ou pedir uma informação, principalmente informalmente. I asked her a question. I asked her for help. Então eu pedi ajuda ou eu perguntei uma pergunta. Eu fiz uma pergunta, né? Então, I asked her a question. O request já é um pedir, né? Um pedir de forma mais educada e mais formal. Uma coisa tipo assim, pedir a permissão ou acesso a alguma coisa. O ask é para perguntar alguma coisa. Então, request.
I requested a meeting with the manager. Eu, né, requisitei, é como se fosse isso, né? Eu abri um requisito, eu pedi para uma reunião com o coordinator ou o manager. Vamos fazer um small practice? It's not like you to say sorry. Oh, is it not a different story? Agora eu vou ficar com a música na cabeça. I told him or said him about the report. Told him. Se você disse told, you got it right. She talks Italian or she speaks Italian. She speaks Italian. E se você falou speaks, you're right. Don't forget to do your homework or don't forget to make your homework. Do your homework. Don't forget to do your homework. That smell remembers me of my childhood. Or that smell reminds me of my childhood. Reminds me of my childhood, porque é o cheiro que me lembra, não sou eu que lembro sozinha. He asked a meeting or he requested a meeting. He requested a meeting for Monday, ok? Slay, you guys! Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida quanto às palavrinhas que são confundíveis em inglês. E não esqueçam de fazer o game que está aqui embaixo ou no site, depende de onde você está assistindo. Kisses, kisses from Teacher Bella and see you next lesson.